nessa nossa videoaula da disciplina de Organizações, Processos e Tomada de Decisão, irei ressaltar alguns pontos que vocês tomaram conhecimento com a leitura do livro e com as aulas e materiais complementares. Nessa videoaula, farei uma revisão geral do que foi visto no decorrer da nossa disciplina. Iniciaremos pela unidade 1, que traz a discussão sobre o primeiro nome da nossa disciplina, a organização. O conceito de organização nos remete a um grupo de pessoas intencionalmente constituído que, fazendo uso de métodos, processos e sistemas, desenvolve ações rumo a objetivos pré-estabelecidos. O conceito de organização, dentro da ciência da administração, é de gerir capital, recursos humanos, equipamentos e processos, com o objetivo de atingir um determinado resultado, e que esse resultado apresente eficiência, eficácia e efetividade. Eficiência, que é a melhor utilização dos recursos para se atingir o objetivo. A eficácia, que focaliza os resultados, a consecução dos objetivos. E a efetividade, que é ser eficiente e eficaz, levando em conta a ética e a responsabilidade social. Nessa unidade, conhecemos sobre os organogramas, que são uma representação gráfica de determinados aspectos da estrutura organizacional. A representação clássica da organização é o organograma, que tem como objetivo demonstrar a divisão do trabalho, destacar a relação superior-subordinado e a delegação de autoridade e responsabilidade, evidenciar o trabalho desenvolvido em cada unidade, tipo de trabalho, cargos existentes, quantidade de pessoas, e facilitar a análise organizacional. Vocês podem ver aqui um organograma clássico de uma organização, muito parecido com aquele da atividade 2, em que vocês tiveram que preencher. Aqui nós vemos a presidência no topo, logo na sequência, de acordo com a hierarquia, as divisões e as seções e os setores. Temos as funções de staff, que são as assessorias, que podem ser jurídica, contábil, comitês, entre outras. Esses dão apoio aos gestores nas suas decisões. As organizações necessitam de trocar informações. Para tanto, se faz necessário uma comunicação eficiente, tanto entre os departamentos como entre as pessoas. A comunicação permite maior interação e transferência de conhecimento. É uma troca de mensagens, formada por um conjunto de informações que se deseja transmitir a outras pessoas. Nesse processo de comunicação, ocorre essa transmissão de um emissor e o recebimento pelo receptor. É durante essa transmissão poderá ocorrer distorções, que são os ruídos. Essas distorções podem acarretar em problemas na interpretação das mensagens, podendo trazer problemas para a organização. É por meio do processo comunicativo que todos os dados e as informações são disseminados para as áreas e para as pessoas envolvidas, tornando assim a organização um sistema integrado. Lá na unidade 2, continuamos com o estudo das organizações, discutindo sobre estruturas e a departamentalização. A estrutura de uma organização é a base para o seu funcionamento. Ela que definirá cada parte da organização, seja ela pública ou privada. Então, uma das formas de se ordenar os recursos de uma organização é por meio da estrutura organizacional. A estrutura organizacional é o instrumento administrativo, resultante da identificação, análise, ordenação e agrupamento das atividades e dos recursos da empresa, incluindo o estabelecimento dos níveis de alçada e dos processos decisórios, visando o alcance dos objetivos estabelecidos lá no planejamento da empresa. Qualquer empresa vai possuir dois tipos de estrutura: a estrutura formal, que é aquela deliberadamente planejada e formalmente representada em alguns de seus aspectos pelo organograma, e a estrutura informal, que é a rede de relações sociais e pessoais que não é estabelecida numa estrutura formal. Surge então da interação social das pessoas, o que significa que se desenvolve espontaneamente quando as pessoas se reúnem. Portanto, apresentam relações que usualmente não vão aparecer no nosso organograma. Aí pergunto para vocês, qual é a estrutura organizacional ideal para a minha organização? Não existe um modelo ideal de estrutura organizacional. O importante é que ela funcione de maneira eficaz, atingindo os objetivos e cumprindo a missão da organização. A estrutura ideal para a minha organização depende de quais sejam os objetivos do meu negócio, da forma que pretendo trabalhar, das condições e circunstâncias do meio, da concorrência e do mercado. Ao desenvolver uma estrutura organizacional, deve-se considerar seus componentes, que envolvem sistemas de responsabilidade, de autoridade,
comunicação e decisão. Os condicionantes, que envolvem os fatores humanos, ambientais, objetivos e tecnologia, assim como os níveis de influência e abrangência, sendo esses níveis estratégicos, táticos e operacionais. Esses estão resumidos na figura. Já a departamentalização é o agrupamento de acordo com o critério específico de homogeneidade das atividades e correspondentes recursos, sejam humanos, financeiros, tecnológicos, materiais e equipamentos, em unidades organizacionais, podendo ser de diferentes tipos, o que depende da estrutura da organização. Aqui nós temos alguns tipos que podem ser por quantidade, funcional, geográfico ou territorial, por produto ou serviço, por cliente, por processos, por projeto matricial, pelas áreas de conhecimento ou mista. Nessa unidade, vimos também sobre centralização e descentralização, que estão ligadas ao poder de tomar decisão. A centralização acontece quando a tomada de decisão e a autoridade estão concentradas em um único ponto da organização, não havendo a contribuição dos níveis mais baixos. Já a descentralização é quando a tomada de decisão é compartilhada e a autoridade é delegada aos níveis mais baixos, a contribuição de todos os níveis da organização. Passamos para a terceira unidade, onde tomamos conhecimento sobre os processos organizacionais. Entendemos como um processo o percurso realizado com o material desde a entrada na empresa até a saída com determinada transformação. O processo organizacional é um conjunto de atividades interrelacionadas, que envolve pessoas, equipamentos, processos e informações. Pelo mapeamento dos processos organizacionais, é possível conhecer as atividades de forma sistêmica. A utilização de fluxogramas no mapeamento dos processos vem facilitar a organização do raciocínio, das atividades e das tarefas. O fluxograma é um mapa visual, onde será mostradas as atividades e as funções, através de simbologias, dentro de uma cadeia de processo com início e fim determinados. Os principais símbolos são: outro conceito importante, visto nessa unidade, é o estudo de layout ou arranjo físico, que é o local onde serão definidas todas as instalações, máquinas, equipamentos e o pessoal da produção, podendo ser de diferentes tipos, dependendo da estrutura organizacional apresentada. Assista o vídeo recomendado que apresenta o processo de fabricação de um avião e nos traz um exemplo de layout do tipo posicional. Por fim, na última unidade, foi trabalhada a tomada de decisão. O processo decisório nas organizações se converte na competência gerencial, em que o gestor tem a responsabilidade de decidir qual a melhor alternativa para cada momento e problema que se encontra a organização, de modo a garantir o seu melhor desempenho. A tomada de decisão, de uma forma simples, é uma escolha entre alternativas ou possibilidades, com o objetivo de equacionar e resolver problemas, ou aproveitar as oportunidades, sendo a conversão das informações analisadas em ação. Os gestores têm a tarefa de decidir os rumos a serem tomados pela organização. Essas decisões têm impactos tanto para a organização como para a sociedade em geral, principalmente quando falamos em administração pública. Os gerentes precisam ser estimulados a desaprender ideias antigas e testarem suas habilidades de tomada de decisão. Nos foi apresentado os tipos de decisão, as quais podem ser programadas, que são aquelas caracterizadas por serem repetitivas, rotineiras e estruturadas, e as não programadas, que não dispõem de soluções automáticas, uma vez que são desestruturadas. Também falamos dos tipos de problemas, que podem ser estruturado, que envolve os problemas lineares, familiares e facilmente definidos, e os não estruturados, que são problemas novos, para os quais a informação ainda é ambígua e incompleta. Na tomada de decisão, também devemos atentar às condições em que essas são tomadas. Posso ter uma condição de certeza, que é a condição sobre a qual os indivíduos estão completamente informados acerca desse problema. E as soluções alternativas são óbvias. Os resultados prováveis de cada solução são claros. Uma condição de incerteza, quando não tenho a informação necessária para atribuir probabilidades para os resultados da solução alternativas, podendo não ser capaz de definir o problema, quanto mais identificar soluções e possíveis resultados. E uma condição dita de risco, onde podemos definir um problema, especificar a probabilidade de certos acontecimentos
identificar as soluções alternativas e formular uma probabilidade de cada solução levar aos seus resultados desejados. Finalizamos a unidade falando da estratégia. A gestão estratégica abarca um grupo de decisões e ações, resultando na formulação e implementação da estratégia, voltados para a obtenção do propósito e dos objetivos da organização. E está mais relacionada à complexidade que surge de situações de incerteza e incomuns em toda a organização, do que implicações de operações determinadas. Espero que essa videoaula tenha contribuído na revisão da disciplina. Muito obrigada pela atenção e bons estudos!